É muito importante. O que nós vamos ler é só os 5 minutos, a viuvinha não. É muito bom, sim, ô Ana Júlia, porque é do José de Alencar. O José de Alencar é o grande nome do romantismo brasileiro. O José de Alencar é o grande escritor do romantismo brasileiro. Eu já falei para vocês que o romantismo, essa matéria do ano que vem, hein? Presta atenção, tá? Falei para vocês que o romantismo foi a maior escola literária que existiu, né? Maior, sim, em quantidade de obras, de autores. E outra coisa, no caso, o oposto de Dom Casmurro, porque ele é muito idealizado. Isso aí, né, Júlia? A Júlia está pegando a manha do romantismo e realismo, que são correntes literárias. Peraí, deixa eu colocar meu post-it aqui. O romantismo foi a escola literária nacionalista, não é? O que quer dizer isso? O Brasil já tinha se tornado independente de Portugal, independente politicamente, certo? Mas ainda tinha aquelas amarras literárias, né? Porque os escritores ainda eram portugueses, o Brasil, como não tinha ainda uma formação, né? Não tinha ainda universidades, os escritores brasileiros iam para Coimbra para estudar, né? Como Gonçalves Dias, quando ele escreveu Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, ele estava em Coimbra, né? Estudando. Então, os escritores iam para lá para estudar e voltavam e se transformaram assim, e transformaram a escola, né, a escola literária chamada romantismo, naquela escola literária tipicamente brasileira, porque não tinha nenhum escritor que não era brasileiro, e também porque o romantismo em si, essa escola literária, tem caráter ufanista. O que é isso? De valorização exacerbada do que é nacional. O romantismo que aconteceu no Brasil teve valorização da Mata Atlântica, dos indígenas, né, de sol, terra, ar e água do Brasil, certo? A valorização de todas as belezas naturais, né? E dos gentios que aqui moravam, né? Que eram os indígenas. Tranquilo, Matheus? Tudo bem. Matheus, eu tô falando aqui do nosso livro de maio, tá? Porque falei com os meninos aqui que semana que vem nós vamos fazer nossa atividade avaliativa sobre o Dom Casmurro, na aula, ok? E aí vocês já têm que ter terminado. E justamente por causa desse livro ser um pouco mais extenso, que eu deixei ele para ser antes desses 5 minutos. Que esses 5 minutos aqui, ó, você comprou esse aqui, né, Matheus? Então, você vai ver que até a página 52 é os 5 minutos. Depois, na página 53, já começa a Viuvinha, que é uma outra obra que nós não vamos ler agora, ok? Então, veja bem, assim, nada nos impede de ler se não tiver tempo, né? A atividade vai valer 2 pontos, Matheus, que eu tô achando. Tá, os 2 pontos de tarefa. 2 pontos de tarefa e participação. Eu vou deixar só um aí para valer o resto das coisas que a gente fizer durante o mês. Vai ser terça, tá bom? E eu vou passar a atividade durante a aula e eu vou comentando com vocês, vou conversando, vocês vão responder e me enviar na hora, ok? Não falta de aula, porque se você faltar de aula, você vai perder os 2 pontos. Não vai ter gente fazer depois, não. Tá bom? Não pode faltar de aula terça-feira, ok? Porque você tem que fazer atividade avaliativa durante a aula, tá certo? Terça-feira. Vai estar difícil, não? Claro que não. Você leu o livro? Não vai estar difícil. Olha aqui. Então, a Ana Júlia falou comigo assim, se esse livro é o contrário, o oposto do Dom Casmurro. É bastante oposto, porque o Dom Casmurro é uma visão mais realista da vida, não é? Vocês percebem que, assim, por mais que o Bentinho esteja vendo, assim, com certo amor, com certo carinho, aquelas lembranças que tem, da Capitu riscando o nome dele, é Capitolina e Bento, no muro. Ou então, de ele penteando os cabelos dela. Lembra aquela parte que ele penteia os cabelos dela? É muito bacana, né? Que ele fala assim, eu acho que eu posso pentear seus cabelos. Por que que... Você viu que ele ficou meio acabrunhado com o olhar dela, né? Depois que o Zé Dias falou que ela tinha olhos de cigano oblíquo dissimulado, ele quis olhar para os olhos dela. Só que como ele era muito apaixonado por ela, e ela também já é por ele, mas só que assim, ela ainda não se entregou totalmente, né? Porque ele é muito mais madura, né? Ele ficou olhando tanto para o olho dela e fala assim que os olhos dela pareciam olhos de ressaca. O que é olhos de ressaca? É o mar de ressaca. O mar de ressaca não puxa o nadador? Só devolve o nadador morto? É tipo os olhos dela. Com Deus, amor, bom trabalho. É tipo os olhos da Capitu, entendeu? Aí o que acontece? Ele fala assim, não, são olhos de ressaca. Que a vaga quebra na areia. Tipo, a vaga é a onda, né? Quebra na areia. E para eu não morrer afogado, eu me agarrei às orelhas, ao cabelo. Ou seja, ele tirou os olhos do olhar dela
e começou a olhar as orelhas, o cabelo que estava jogado sobre os ombros, a espada, que é isso aqui da menina, né? Ou seja, ele desviou o olhar do olhar dela, entendeu? Para ele não morrer afogado, entende? Ou seja, para ele não sucumbir o amor que ele já sentiu por ela. Vocês entenderam isso aí, né? É uma linguagem bastante figurada. Machado de Assis, ele domina muito bem a linguagem, né, gente? Tipo esse Padre Fábio. Deus me livre. Sabe trabalhar muito bem com as palavras, né? Faz o que quer com as palavras, né? A matéria-prima, a palavra para ele é muito maleável, consegue dominá-la. E aí ele fala assim, que ele se agarrou os cabelos e ele agarrou literalmente. Por quê? Porque ele pegou o cabelo dela e falou assim, eu posso pentear seu cabelo, você acredita? Ela fala assim, nossa, vai embaraçar meu cabelo todo bento. Aí ele fala assim, não, depois você desembaraça. Mas aí ele vai pentear o cabelo dela somente para poder desviar a atenção do olhar, né? Que é os olhos de cigana oblíqua dissimulada. Falar nisso, eu vou mandar para vocês a nossa camisa. Talvez vocês vão querer. Ver quem vai querer, né? Porque todo mundo vai querer, não vai? Ficou bonita? Aqui. O Atney vai me mandar a imagem lá, vou mandar para vocês, tá bom? Até semana que vem, pra gente poder fechar isso aí, pra gente fazer essa camisa, pedir já. Tá bom? A gente acha um meio de pagar isso, sei lá, pega lá na loja do Atney, né? Que a loja dele é aqui no Coqueiro. Ok? Essa é a camisa do nono ano. De literatura. Top da balada. Pronto, nossa, tá falando uma coisa, passei para outra já. Tava falando do Zé de Alencar. Por que é o contrário? Porque essa escola literária romantismo, ela tem característica de enaltecer demais, de idealizar demais a pátria, idealizar a mulher. A mulher é um ser angelical, dotado de beleza somente, sabe? Ela não tem defeito. Igual a pátria do Gonçalves Dias, quando ele vinha, a terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasas tem mais flores. Ainda tinha escravidão no Brasil. Só que ele não vê isso, ele vê o que é belo somente, porque característica do romantismo é essa exacerbação, né? Essa idealização. Idealização é o que não é real. Né? Idealizar é como deveria ser. Lembra que a literatura faz isso? A literatura idealiza. Depois você volta, Alice. A literatura idealiza, ela transforma uma realidade efêmera numa realidade duradoura, a partir das palavras, a partir Depois você assiste, então, gravar, tá, Alice Vieira? A partir da narração sobre aquilo ali, né? Ele eterniza o momento passageiro e ela também consegue fazer com que as coisas que não são tão belas sejam, não existe seja, gente, desculpa aí, sejam mais belas no escrever. Ele ainda fala assim, olha, lá naquela apostila 1 nosso, falava assim, ó, que os campos são mais verdes no dizer do que no ver, no falar, né? Ou seja, quando você fala sobre os campos, eles ficam mais verdes do que quando você realmente vê. Por quê? Porque a literatura embeleza o que não é tão belo, entendeu? É o que o romantismo faz. O romantismo tem essa característica de valorização exacerbada do que é brasileiro, porque é uma característica do romantismo exaltar a pátria, né? Tanto que esses versos aí foram tirados. Ô, Dudu, bom dia. Alguém me falou que o Gabriel falou que você ia atrasar. Esses versos aí, nosso céu tem mais estrelas, nossas vastas tem mais flores, foram retirados daí para colocar no hino nacional, né? Porque quando o Joaquim José, como é que ele chamava? Joaquim, esqueci agora o nome dele, que escreveu a letra do hino nacional. Ele pegou, ele parafraseou esses versos aí do Gonçalves Dias, né? De tanta exaltação da pátria que tem nesse poema, né? Ele fala assim, ó, em cismar sozinho à noite, mas prazer encontrei eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que ainda viste a palmeira onde canto sabiá. Ou seja, ele enaltece muito a pátria, né? Ele mostra, assim, que a pátria tem o que nenhum outro lugar tem no mundo. Né? E é o poema com mais intertextualidade que existe no Brasil. Né? Tem muita intertextualidade, muitos outros poemas que lembram ele. Então, as obras do romantismo, como eu falei, o romantismo é uma escola literária tão grande, que o que acontece? Teve que separar a poesia de prosa. E a poesia é separada em primeira, segunda e terceira gerações. Cada uma com a característica diferente, galera. Poesia, só poesia.
tem principais representantes da poesia, na primeira, segunda, na terceira gerações. As gerações têm muita diferença entre elas. Por exemplo, a primeira geração, que é a Gonçalves Dias, ela é indianista e nacionalista, que é a valorização do índio do que é brasileiro. A segunda geração já é influenciada pelo mal do século, que é o homem estraçalhado pelo amor, ele prefere morrer do que viver. Lembra daquele poema do Álvares de Azevedo, da nossa apostila, da literatura evasiva? Se eu morresse amanhã, minha mãe de saudades morreria, mas a dor do meu peito acabaria. Então, isso é a segunda fase do romantismo, né? Já é esse desejo de morte, porque não tem jeito de resolver um problema do amor, então desejo de morrer. Olha a diferença, tá vendo? E aí nós temos o Álvares de Azevedo como principal representante. E nessa segunda geração também nós temos o Casimiro de Abreu, com aquele poema "Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida", que é uma fuga da realidade. Ele volta para o passado, né, para a aurora da vida, ou seja, para a infância dele, para ele não ter que viver o momento que está. O homem romântico, gente, ele nunca vive o presente. Ou ele está no passado, rememorando alguma coisa legal e gostosa, os beijos da mãe, as carícias da irmã, ou ele está num futuro, assim, miraculoso, um futuro fantasioso de glória, que é tipo como se fosse a terra do nunca, que ele fugiu, sabe? Onde tudo pode acontecer, né? Tudo de bom. Mas no presente, enfrentando seus problemas, o homem romântico nunca está. Tá? Essa é a característica da segunda geração. Já a terceira geração, que tem o Castro Alves como grande representante, ele é o poeta dos escravos. Daí vai começar a falar da escravidão no Brasil. Só na terceira geração do romantismo, 40 anos depois da primeira. Entendeu? Então, essa geração aí de poesia, com o Castro Alves, já vai falar dos escravos, da situação que os escravos eram submetidos desde a saída da África até chegar ao Brasil, que eles demoravam 3, 4 meses na viagem. Muitos deles adoeciam e eram jogados ao mar, com vida ainda, para não contaminar o restante da tripulação, sabe? E aí, quando eles chegavam aqui, eles eram escravizados. Então, o Castro Alves vai falar disso. Então, olha a característica diferente de cada geração da poesia de uma mesma escola literária. Beleza, então morreu Maria com a poesia. Parou a poesia, vamos para a prosa. Prosa, nós vamos ter o grande nome José de Alencar. A prosa também vai ser dividida, porque tem muita obra literária do romantismo. Então, como é que nós vamos separar isso? Tem a obra literária que fala dos indígenas, como o do José de Alencar. Iracema, o Guarani e o Birajara, né? Cada uma delas fala de uma época. O Birajara é antes de os portugueses chegarem no Brasil. Então, assim, índios dividem o papel de heróis e vilões. O Guarani e Iracema já fala desse contato entre portugueses e indígenas, sabe? Da paixão que acontece entre o índio Peri e a Branca Cecília, né? Acho que eu já até contei para vocês aí que é o mito da povoação do Brasil, para mostrar a miscigenação, né? Então, essas obras narrativas, né, em prosa, que falam de índio, que tem como cenário a selva, nós vamos dar um nome para esse tipo de obra, porque ela acontece nesse espaço, então vai ser obra indianista. Mas tem algumas outras obras, como, por exemplo, 5 Minutos e Viuvinha, José de Alencar, Senhora, José de Alencar, que segunda série do ensino médio leu mês passado, lindo, 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 Senhora. A mulher rica, ela compra o marido, porque ela sempre quis casar com ele, só que ele não queria porque ele era pobre. Aí ela recebe uma herança milionária, que o romantista tem essas coisas, peripécia sentimental. Aí ela compra o passe dele, só que ele não sabe que é ela. Negociam-se lá, né? Porque é o tal do dote, né? Que costumava pagar. Aí ele só fica sabendo que é ela, assim, alguns dias antes do casamento. Só que ele acha, como ela sempre gostou dele, ele também gostou dela. Só que ele acabou deixando ela, até porque a mãe dela mesmo falou assim, melhor você não casar com a minha filha, não, bom. Vai ser 2 pobres para passar fome. Ele se deixou levar por isso, justamente porque assim, ele não tinha aquela convicção de se casar com ela, mesmo sendo um pobre, entendeu? E ela também, né? Se tivesse, ele tinha lutar pelo amor dela. Aí ele deixou para lá e foi casar com a outra rica. Só que aí ela vai e compra o passe dele e casa com ele. Só que ela na noite de casamento, ele achando que era, né? Ai, que bom, né? Ela ficou rica agora, quis casar comigo, ela vai viver o nosso grande amor. Aí depois que casa, ela fala com ele assim, ó, o nosso casamento é único, exclusivamente monetário, o nosso negócio. E aí não consuma o casamento, e ele fica chamando ela de senhora o tempo todo, entendeu? Que ela é senhora dele, ela comprou o passe dele, ele tem que fazer tudo que ela quer. Senhora, figura no Rio de Janeiro, 5 Minutos também digamos assim, na metrópole, Rio de Janeiro, porque era a capital da época, né? Era muito badalado.
Diva, Lucila, várias outras obras que têm como cenário o Rio de Janeiro. Então, essas obras têm como cenário o Rio de Janeiro e também a corte, digamos assim, né? Então, vai falar de como que é a vida na corte. Essas obras que têm esse cenário urbano são chamados romances urbanos, não é? Que tem o cenário Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade, a maioria é o Rio de Janeiro, certo? E nós vamos ter depois os romances regionalistas, que acontecem em várias partes do Brasil. Porque como o romantismo é uma escola de valorização do que é brasileiro, não bastava mostrar para o exterior somente as capitais, mas também toda a extensão territorial do Brasil. Então, esses outros romances que são regionalistas, por exemplo, nós temos Inocência, que é do Visconde de Taunay, que vai falar como que é a vida lá no centro-oeste brasileiro. Nós temos o Gaúcho, do José de Alencar, que vai falar como que é a vida lá no sul. Como assim que fala como é a vida? É como se a obra é como se fosse um painel sociocultural da região, entendeu? Porque a obra mostra como que são os costumes do gaúcho, que horas que ele acorda, o que, que ele come, para onde ele vai, guia o cavalo para fazer o quê, tarará, tarará. Então, isso vai mostrando como que é a vida do gaúcho, entende? Como que são assim, o comportamento psicológico deles, né, dos personagens. Então, aí tem um outro do Franklin Távora, que é sobre o cangaço, lá do Nordeste brasileiro. Então, olha, pegou várias partes do Brasil, não é? E fez obras sobre elas, né? E essas obras, como eu falei, todas elas fazem como se fosse um painel sociocultural daquela região, né? Ou seja, para valorizar aquela região, entendeu? Então, essas obras todas, né, com esses nomes aí de indianista, porque acontece na selva, regionalista, porque é várias partes do Brasil, e urbana, porque acontece no Rio de Janeiro, tem um grande nome que escreve em todas elas, e é o Zé de Alencar. O Zé de Alencar figura em todos esses romances. Então, regionalista, histórico, também chamado histórico, né, porque mescla fatos históricos, como Guerra dos Mascates, por exemplo, que é do Zé de Alencar, o Gaúcho, que é um romance regionalista, esse daqui, ó, 5 minutos, a Senhora, que eu comentei para vocês que a mulher compra o passo do homem, que é urbano, e a trilogia dele, né, do indígena lá, Iracema, o Birajara e o Guarani, não é? Então, ele é o cara do romantismo. Não foi uma obra dele que deu início ao romantismo no Brasil, não. Fiquei sempre assim, né? Foi a Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, que é uma obra também linda demais, né? É tudo muito idealizado, Marisa, é tudo muita mentira, mas você se apaixona pelos personagens, a história de amor é bonita, entendeu? E é muita valorização da natureza, sabe? Como que é a valorização da natureza? Vocês vão perceber que ele fala assim, o sol já tinha raiado os primeiros raios da manhã emolduravam as folhas de não sei o quê, da palmeira, e faziam sombra no quarto da dama. Tudo muito idealizado. Ele embeleza demais a visão da paisagem, entendeu? Mas justamente porque isso é característica do romantismo, tá bom? Vocês têm que ler levando em consideração isso, tá? Que é uma característica dessa escola literária. Nossa, Maria hoje viajou na maionese com nós, deu uma aula sobre romantismo, porque, uai, vocês estão lendo um livro do romantismo? Vocês têm que entender o que o autor escreve, por isso que eu estou falando isso. Volta essa aula depois e assiste de novo, ok? Se for lendo alguma coisa e não entender, se você quiser me perguntar também, enquanto você está lendo, Maria, qual que é a mesma característica do romantismo? Pode me perguntar lá que eu mando um oi para você e respondo no, no áudio, fica mais fácil, tá? Vocês têm que entender o que vocês estão lendo, tá, gente? Ó, nono ano é base para o ensino médio, então quer dizer que é base para o Enem, é base para a FUVEST, é base para tudo que você for fazer, tá? Vocês não vão ter outro tempo para ler as obras literárias que vocês estão lendo agora, porque primeira série do ensino médio é muita matéria, é muito conteúdo na apostila. Eu vou estudar literatura desde o trovadorismo, desde o século V, até a Idade Média. Então, vamos ver característica disso. Aí no meio ali a gente coloca uma obra literária, mas é uma por bimestre. Então, se você acha que você vai no ensino médio, você vai correr atrás do prejuízo, não consegue. Então, vamos ler agora, porque leitura não depende de mais ninguém, só depende de você, tá? Se você não está entendendo, você me manda um áudio que eu vou te explicar. Me pergunta na aula, que talvez sua dúvida também pode ser a dúvida de vários outros colegas, e a gente pode estar ajudando eles também nesse momento, tá bom? Mas o lance é ler, tá, galera? Outra coisa, os 5 minutos você consegue baixar aí, ó, PDF. Tá bom?
Então, não tem motivo para não ler. Vocês lembram ano passado que vocês leram A Revolução dos Bichos? Vocês lembram quão importante foi aquela leitura daquele livro? Pois é. Aí no comecinho a gente ficou assim, nossa, esse trem esquisito, não tô conseguindo entender, Maria. Esses porcos, Belo de Willingdon, que tá querendo destronar o Sr. Jones. Mas depois nós percebemos, né? Cada um comportamento ali representava o governo do Stalin, o Trotsky, né? Que foi representado por aquele porco que sumiu, nunca mais voltou, que a Júlia ficou brava demais. Júlia, Maria, eu não acredito que esse Bola de Neve não voltou. Pensava que o Bola de Neve ia voltar com o seu Jones montado no seu lombo, igual o Curupira. Mas não, gente. Nós não estamos falando de uma obra romântica que tem final feliz. Nós estamos falando de uma coisa realista, isso é uma fábula política. Isso representa o comportamento daquelas pessoas que não aceitavam as ideologias stalinistas. Certo? Uma metáfora muito bem feita e muito bem clara depois que começa a ler. Isso mesmo, que depois que você contextualiza a obra, Matheus, você entende. Mas para você contextualizar a obra, para você pegar o personagem lá, o porco, saber quem que o porco representa a história, você tem que estar lendo o livro. Não adianta eu ficar aqui só explicando, recebi, Matheus. Não adianta eu ficar aqui falando na aula, se você não está lendo o livro, você não vai entender nada, gente. Você não vai entender, não adianta. Nós já passamos dessa fase que se você não lê o Robson Crusoe, é tudo que eu vou falando aqui, você vai compreendendo. Não tem jeito mais. Os livros são complexos, eu falei que vocês que ali tem que saber a história também. A literatura de vocês esse ano, as obras literárias, elas são fantásticas, elas vão ser. Vocês vão ver como que nós vamos utilizar essas obras lá no ensino médio, segunda série do ensino médio, terceira série do ensino médio, né? Principalmente primeira e segunda série, porque a terceira série é mais uma revisão, né, de tudo que você viu no primeiro e no segundo. Na primeira série, segunda série, a gente vai ler isso tudo. Se não fosse fazer paralelo com a História Verdadeira, talvez ele voltaria. Mas eu também imaginava que o Sr. Jones tinha que voltar, né? Que ele tinha que reinar de novo. Mas não, porque aquilo ali é o Bola de Neve, né? Desculpa. O principal ali era o Bola de Neve, que foi muito injustiçado, né, gente? Eu também achava que ele tinha que voltar, mas o que acontece ali? Não é para voltar mesmo. Não é para voltar, porque a obra mostra como que a ditadura stalinista ela fazia desaparecer aquelas pessoas que não era nazifascista, entendeu? Então, é assim que funciona, né? Os meninos do oitavo estão gostando do livro também. Tá bom, graças a Deus. Estou lendo agora já. Aqui, então é isso, né? Vamos lá. Então, vocês já vão começar a ler esse aqui, ó. Semana que vem nós temos atividade já sobre o nosso Bentinho Capitolina, né? Espero que vocês cheguem a uma conclusão aí. Tô brincando, gente. Ninguém chegou a uma conclusão. E hoje nós vamos trabalhar aqui, ó, o conto, uma narrativa ficcional, desculpa, através dos tempos. E nós temos um conto aqui muito bonito, não sei se vocês têm que ter lido, né? Quem não era de acordo com o padrão dele se dava mal. Se dava mal, ou morria ou desaparecia. Que tinha gente, por exemplo, Moisés sumiu, nunca mais voltou, que era o corvo, vocês lembram? O Bola de Neve desapareceu, ninguém nunca mais soube dele. Por quê? Porque ele representa o Trotsky na história contra o Stalin. Entende? Então, a gente tem que entender, para você entender, não tem que saber só a história, nem tem que saber só o livro. Você tem que estar lendo o livro e saber da história. A história, tudo bem, a gente pesquisa, vai atrás, pergunta a Maiara, mas me dá uma ajuda aqui sobre Stalin e Trotsky, o que você me resume? Ela vai te ajudar. Mas o livro, ele é imprescindível. Tem outro jeito, né? E aí, de acordo com o que você vai lendo, e nós vamos discutindo aqui, você assimila o que nós estamos falando, né? Recebi sim, Matheus. Ó, já dei até, já fechei nota. Já até fechei as notas tudo. Aqui, depois vocês conferem a nota lá, tá, gente? Se tiver alguma coisa errada, vocês me chamam, tá? Que a gente tem esse hoje e amanhã ainda para dar uma olhadinha. Eu acredito que esteja tudo certo, né? Acredito que esteja, né? Mas você só olha lá que a gente é passivo de erro. Ah, não, de ontem eu não olhei, não. Ih, de ontem eu não olhei nada, cara. De ontem eu não olhei nada, Matheus. De ontem eu não olhei, não, tá? Depois você me dá um oi lá que eu vou ver. Tá bom? Aqui. Então tá. Gente, pegou aí o seu conto? Página 4, 5, 6, 7, finalzinho na 8.
Esse conto é muito bacana, tem até na internet tem como se fosse uma encenação do conto, A Doida. É muito bacana, depois vocês dão uma olhadinha lá, tá? Mas eu peguei aqui, cadê? Deixa eu achar aqui. Eu coloquei ele aqui pra gente ler. Coloquei ele aqui pra gente ler aqui, ó. A Doida, armazém do texto. Aí, ó. A doida habitava um chalé no centro do jardim maltratado. E a rua descia para o córrego, onde os meninos costumavam banhar-se. Os 3 garotos desceram manhã cedo para o banho e a pega de passarinhos. Quer dizer que assim, pega passarinho, né? Com tiradeira e tudo mais, né? Só com essa intenção. Mas era bom passar pela casa da doida e provocá-la. As mães diziam o contrário, que era horroroso, poucos pecados seriam maiores. Nossa, a hora está acabando. Dos doidos devemos ter piedade, porque eles não gozam dos benefícios com que nós, os sãos, fomos aquinhoados. As mães ensinavam isso para os meninos. Os meninos, tudo tentado, igual nós assim mesmo, né? Vocês estão com essa idade aí, de fazer os treinos espalhados, a mãe fala uma coisa, vocês fazem outra. Então. Peraí, gente. Tô expandendo a mãe aqui, tá? Claro. Como era mesmo a cara da doida, poucos poderiam dizer. Então, quer dizer que as mães falavam com os meninos assim, não fica tentando a doida, não, gente, é pecado. Poucos pecados são maiores do que este, é tentar a pobre da doida, né? Porque eles não gostam dos benefícios que nós, que temos o juízo perfeito, gozamos, né? E ninguém sabia como é que era a cara dela. Sabia-se confusamente que a doida tinha sido moça igual às outras no seu tempo remoto, contava mais de 60 anos, e loucura e idade juntos lhe lavraram o corpo. Corria com variantes a história de que fora noiva de um fazendeiro, e o casamento, uma festa estrondosa, mas na própria noite de núpcias, o homem a repudiara, Deus sabe por que razão. Então, corria uma história aí, né? Itaguaí? Não, Itaguaí não, né? Porque Itaguaí é do Machado de Assis. Vamos usar aqui Itabira, que é a cidade do Drummond, né? É Itabirana. Corria nessa cidade de Itabira uma história de que ela era doida porque na noite de núpcias o marido a repudiou, ou seja, não quis. O marido ergueu-se terrível e empurrou-a. No calor do bate-boca, ela rolou escada abaixo e foi quebrando ossos, arrebentando-se. Isso aqui é o que o povo imagina. Tem acontecido. Ai, Deus. Os dois nunca mais se viram. Já outros contavam que o pai, não o marido, a expulsara e esclareciam que certa manhã o velho sentira um amargo diferente no café, ele que tinha dinheiro grosso e estava custando a morrer. Então quer dizer que parece que eles contavam outra história também de que a mulher tinha envenenado o próprio pai. De qualquer modo, as pessoas grandes não contavam a história direito. E os meninos deformavam o conto. É aquela história, né, gente? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Repudiada por todos, ela se fechou naquele chalé do caminho do córrego. E acabou perdendo o juízo. Claro, gente, já foi se desenclausurando cada vez mais, né? Perderam antes todas as relações. Ninguém tinha ânimo de visitá-la. Às vezes, uma preta velha arriscava-se a entrar, com seu cachimbo e sua paciência educada no cativeiro, e lá ficava 2 ou 3 meses cozinhando. Por fim, a doida enxotava. E, afinal, empregada nenhuma queria servi-la. E viver com a doida, pedir a bênção à doida, jantar em casa da doida, passou a ser na cidade expressões de castigo e símbolos de irrisão. Ô, gente, se o menino não queria jantar, a mãe falava assim, eu vou colocar você para poder ir comer lá com a doida, jantar com a doida. Entendeu? Quer dizer, viver com a doida, pedir bênção à doida. É igual o casarão de Itaguaí, vocês lembram? O casarão virou um símbolo de ameaça das mães também? O casarão verde? E assim, gerações sucessivas de moleques passavam pela porta, fixavam cuidadosamente a vidraça e lascavam a pedra. A princípio, como justa penalidade. Depois, por prazer. Pessoas sensíveis lamentavam o fato, sugeriam que se desse um jeito para internar a doida, mas como? O hospício era longe, os parentes não se interessavam. E daí explicava-se ao forasteiro que porventura estranhasse a situação. Toda cidade tem seus doidos, quase que toda família os tem. Todo mundo tem seus doidos, né, gente? Os meninos pegaram calhaus lisos de ferro, tomaram posição. Cada um jogaria por sua vez, com intervalos para observar o resultado. O chefe reservou-se um objetivo ambicioso: a chaminé. A doida, porém, parecia não ter percebido a agressão. A casa não reagia. Aí o terceiro do grupo, em seus 11 anos, sentiu-se cheio de coragem e resolveu invadir o jardim.
Ó, Matheus, chegou aqui agora. Deixa eu ver. Aí você mandou ontem mesmo. Ontem não, deixa eu ver. Cadê? Ah, tá bom. Tá bom. O garoto empurrou o portão, abriu-se. Era o primeiro a penetrar no jardim. Esse menino corajoso, né, resolveu entrar no jardim. Recuou um pouco e olhou para a rua. Os companheiros tinham sumido. Aos amigos. Ou estavam mesmo com muita pressa, ou queriam ver até onde iria a coragem dele, sozinho em casa da doida. Tomar café com a doida? Jantar em casa da doida? Mas estaria a doida? O menino foi abrindo caminho entre pernas e braços de móveis, contorna aqui, esbarra mais adiante. O quarto era pequeno e cabia tanta coisa. Ih, eu acho que pulou aí. Deixa eu ver. Ah, não, gente, pulou muito. Ih, pulou demais. Deixa eu ver onde que o menino tá já. Ah, o menino foi abrindo caminho. Ah, não, pulou muito. Vou ter que ler aqui mesmo. 20 anos de tal existência e a legenda está feita. 40 e não há como mudá-la. Tá falando lá da doida ainda. O sentimento de que a doida carregava uma culpa, que sua própria doidice era uma falta grave, uma coisa aberrante, instalou-se no espírito das crianças. Então, por isso que eu compartilhava aqui. Aí. Tá falando de por que a doida era doida. Por que ela tinha, assim, esse estigma. E assim, gerações sucessivas de moleques passavam pela porta, fixavam cuidadosamente a vidraça, lascavam a pedra. A princípio, como justa penalidade, depois por prazer. Finalmente, e já havia muito tempo, por hábito. Como a doida respondesse sempre furiosa, quer dizer que ela sempre respondia. É claro, gente, dá pra na casa dela. Criara-se na mente infantil a ideia de um equilíbrio por compensação, que afogava o remorso. Quer dizer que jogava pedra porque ela era doida, entendeu? Mas ela só era doida porque estava jogando pedra na casa dela. Em vão, os pais censuravam tal procedimento. Quando meninos, os pais daqueles que tinham feito o mesmo com relação à mesma doida ou às outras. Ô, gente, o pai daqueles três tinham feito o mesmo. Quando os pais daqueles meninos, os meninos estão lá, né, jogando pedra na casa e os pais censurando. Não, meninos, vocês não podem fazer isso, não. Isso é muito feio, isso é pecado. Mas quando eles eram meninos, eles jogavam também, entendeu? Tirar a foto da nossa chamada. Tan, tan, tan. Peraí, galerinha, que a nossa tá acabando. E nós não corrigimos o dever. Vocês querem que mande as respostas do coisa ou vocês querem que a gente conversa na aula? Responde para mim. Em 3, 2, 1. Quer que mande as respostas das perguntas ou quer que a gente converse na aula? As interpretações do conto. Aqui, interpretando. Então tá doida quando o local de morar estava abandonado. Comprova com dados do texto precisava de informação. Ah, vou deixar pra gente comentar na aula. Tem que conversar. Tem jeito não. Ah, tá. Então tá. Entendi. Eu vou mandar as respostas e na próxima aula a gente conversa. Então, só tá acabando, galera. A 3 eu não consegui fazer. O uso das figuras de linguagem é um recurso que contribui com a expressividade do texto literário. Figura de linguagem, sentido conotativo. Releia o excerto a seguir e identifica a figura de linguagem nele utilizada. Junto à única janela, olhando para o morro e tapando pela metade a cortina que obscurecia, outro armário. Está pertinho da janela e está tampando metade da cortina e está olhando para o morro. Outro armário olhando para o morro. Que figura de linguagem é essa? Armário, olha. Personificação ou prosopopeia. Ok? É porque pergunta é complicada. Porque a resposta é fácil. Ah, mas é isso que tá querendo saber? É, só isso. Tá? Vou mandar então a resposta. Vocês fizeram até o... Deixa eu ver. Até o 8, não foi? Até o número 8 que eu pedi para vocês fazerem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou mandar a resposta para vocês agora. E aí a gente conversa na aula. Pode ser? Então, tchau, gente. Olha lá, nossa aula tá acabando e eu tenho que começar outra. Beijo, obrigada, viu? Espero que vocês tenham assimilado o conteúdo que eu passei para vocês hoje aqui de literatura, tá? De romantismo, de realismo, que isso é muito importante, tá bom? Deixa eu ver aqui, conto. Vou mandar para vocês, então, respostas. Essa respostinha da minha postilha aqui é top da balada. Beijo, galera. Fica com Deus. Precisar de mim, me chama, tá? Qualquer hora. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, meninos. Bye.